Pronto, agora sim, vamos começar uma aula legal para você, tá bom? Processo civil, hein? Vamos lá. Bora, pessoal, presta atenção nessa aula, que essa aula é muito importante para você, tá? Tem que conhecer esse assunto, é obrigação nossa. Temos que entender desse assunto para que a gente possa ajudar o nosso cliente com muito carinho e muito amor, tá bom? Vamos lá, vamos juntos aqui, ó. O que eu quero tratar com você nesse momento aqui? Eu quero tratar com você sobre os deveres dos sujeitos do processo. Conforme o artigo previsto, o artigo 77 do Código de Processo Civil de 2015, são deveres das partes no processo, hein? De seus procuradores e de todos aqueles de qualquer forma participem do processo. Então, são os deveres dos sujeitos do processo. Vamos lá. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. É o primeiro dever. Segundo dever do processo, não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Também, não produzir provas ou não participar de atos inúteis ou desnecessários à declaração à defesa do direito. Também, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetividade. Mais um dever do sujeito do processo, dos sujeitos, é declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço, residência profissional, residencial ou profissional, também onde receberão intimações atualizando essas informações sempre que ocorrer, quando de fato ocorrer uma modificação temporária ou definitiva. E não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem ou do direito litigioso. Então são os deveres aqui. Olha que interessante. A violação ao dispositivo nos incisos 3º e 4º constitui, gente, ato atentatório da justiça. Ato atentatório de da justiça. Não confunda com litigância de má-fé. Ato atentatório de da justiça é algo presente no novo Código de Processo Civil. O ato atentatório de da justiça, gente, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, deverá ser aplicado aos responsáveis, onde o juiz, o Poder Judiciário, vai impor uma multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juízo, pelo Poder Judiciário, juiz ou representante, a multa será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou. E a execução observará o procedimento da execução fiscal, gente. Olha que fria, que bucha, hein? Então, cuidado. Então, vamos lá. É importante, sim, registrar-se, ainda que não há incidência de multa por ato atentatório de idade da Justiça para os advogados públicos ou privados e também membros da Defensoria Pública e Ministério Público, hein? Devendo eventual responsabilidade ser apurada em esfera disciplinar pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria a qual o juiz oficiará. Então, um ponto importante. Trago uma dica para você. A multa de fato estabelecida por ato atentatório de da Justiça, ela poderá ser fixada independentemente da incidência prevista, das previstas no artigo 523, lembrei, 523, parágrafo 1º, que é a multa de 10% para pagamento de quantia certa, fixa em título executivo judicial. E também o artigo 536, o 536, parágrafo 1º, ele esclarece a multa para o cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer. O artigo 80 do Código de Processo Civil brasileiro, por sua vez, ele estabelece também as hipóteses que podem configurar litigância de má-fé. Então, ato atentatório de da justiça é uma coisa, litigância de má-fé é outra, não vamos errar, hein? Segundo o artigo 80 do Código de Processo Civil, litigância de má-fé, nós vamos cometer conforme os incisos do artigo 80. Então, primeira situação que seria uma litigância de má-fé, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, seria o primeiro motivo. O segundo motivo é alterar a verdade dos fatos, também seria litigância de má-fé. Também litigância de má-fé, usar do processo para conseguir objeto ilegal, também é importante. Opuser resistência injustificada ao mandado do processo, ao andamento do processo, ao andamento puro do processo. Também proceder de modo temerário em qualquer incidência ou ato do processo.
Também a litigância de má-fé, provocar incidente de forma manifestada, infundado, né, também. E interpuser recurso também com intuito protelatório, totalmente protelatório, também a litigância de má-fé. A litigância de má-fé ela pode ocorrer sim de ofício ou requerimento da parte. O juiz, o Poder Judiciário, condenará o litigante de má-fé a pagar uma multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10%. Então veja que nós temos uma diferença até no percentual da multa na litigância de má-fé para o ato atentatório de dignidade da justiça, do valor corrigido da causa. E também a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e arcar com os honorários advocatícios com todas as despesas que efetuou. Então isso é um ponto importante também. Vamos lá, gente, olha só. Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz também condenará a cada um na proporção, né, de seu respectivo interesse na causa ou de forma solidariamente aqueles que coligarem para lesar a parte contrária, ok? Além disso, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10%, ou melhor, até 10 vezes o valor do salário mínimo. Então não é 10% não, 10 vezes o valor do salário mínimo é o que diz o artigo. Então, ponto importante. Ainda dentro desse estudo maravilhoso dos sujeitos do processo, eu trago para você o litisconsórcio. Esse estudo também é importante, também eficaz, para que a gente possa advogar com qualidade, não errar, não induzir o nosso cliente a erro. E em concurso público, prova da OAB, isso sempre cai. Eu quero trazer para você que entende-se sim, por litisconsórcio, a acumulação subjetiva em um dos polos do processo, seja o polo ativo ou o polo passivo. Autores, requerentes, réus requeridos, né? Quando tem uma acumulação subjetiva em um dos polos do processo, existe o litisconsórcio. Quando ocorrer uma das hipóteses previstas no artigo 113 do Código de Processo Civil, ocorre litisconsórcio. Nós temos litisconsórcio, a primeira situação do 113 do Código de Processo Civil, quando houver a comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, seria a primeira situação. A segunda situação, ocorre litisconsórcio entre as causas que houver conexão pelo pedido pela causa de pedir, pelo pedido pela causa de pedir. E a terceira situação, ocorre litisconsórcio também quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, tá? Tema muito cobrado em concurso, prova da OAB, sempre, né, gente? Sempre. O litisconsórcio, ele poderá, portanto, ser ativo quando houver mais de um autor e passivo quando houver mais de um réu. Ou ainda, uma classificação que eu gosto muito, nos meus livros eu sempre trago isso, trabalho bem esse assunto, o litisconsórcio pode ser misto, quando houver no polo ativo e no polo passivo a pluralidade de sujeitos, né? Então, quando houver nos dois polos a pluralidade de sujeitos, podemos dizer que é um litisconsórcio misto. O litisconsórcio, gente, ele é classificado em facultativo, quando decorre unicamente de vontade das partes, é uma classificação muito conhecida. Ele pode ser classificado também como necessário, e o litisconsórcio necessário ele vai ocorrer por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender também da citação de todos que devam ser litisconsórcios. Isso aparece no artigo 114 do Código de Processo Civil. Pode ser classificado também como unitário, quando a decisão deva ser necessariamente uniforme para todos os litigantes. E também a classificação muito importante também é o litisconsórcio simples, quando não houver necessidade de decisão uniforme para o litisconsórcio. As classificações ora citadas aqui, gente, podem ainda ser conjugadas com outros exemplos, tá? Litisconsórcio passivo, necessário e unitário, como na ação rescisória proposta pelo Ministério Público em razão de conclusão diante de um caso de colusão das partes. Nesse caso, gente, o autor e o réu